Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Marcos de Almeida Moraes, onde eu faço o registro. E o que acontece é o seguinte, eu tinha a intenção de lançar 3 frentes básicas para ver qual que teria mais sucesso, ou se alguma delas teria uma repercussão maior. Eu vou começar fazendo então uma afirmação para registro, que eu tenho alguns canais no YouTube que, em princípio, não são de conhecimento público, no sentido de que eu não informei ninguém com relação a esses canais. Então, existe o MrTube, eu até já tinha feito referência a ele antes, aqui nesse canal. Ele tinha um outro nome antes, mas é o mesmo canal. Mas, além desse canal, eu criei há mais de um ano atrás o canal Matematrix, que é um canal de matemática, onde a minha intenção era aproveitar um conhecimento que eu tenho pequeno de matemática e transmitir esse conhecimento para fazer o canal crescer e poder dessa forma ter uma renda. Os canais do YouTube que a gente monta, alguns têm uma finalidade que não visa lucro, mas a grande maioria das pessoas sonha em ter uma fonte de renda com o YouTube. E no meu caso, então não é diferente, é um meio lícito, honesto, correto de se conseguir uma fonte de renda para aqueles que conseguem, né? Então, com esse intuito, eu criei o Matematrix, não tive muito sucesso e vim a paralisar o canal. E agora eu retomei com com vídeos novos. Estou fazendo vídeos praticamente todos os dias para esse canal. E o que acontece é o seguinte, eu tinha a intenção de lançar 3 frentes básicas para ver qual que teria mais sucesso, ou se alguma delas teria uma repercussão maior. Então, primeiro seria com relação à matemática básica, ensinando inclusive a fazer contas, as coisas mais básicas da matemática, e que muita gente já esqueceu, né? A gente esquece com o passar do tempo. Outra coisa seria a matemática avançada, que seria a resolução de problemas que caíram em Olimpíadas de Matemática e em exames de admissão para universidades famosas, universidades americanas, inglesas, etc. E numa terceira frente, fazia num ritmo mais dinâmico, utilizando aí inteligência artificial, criando personagens e fazendo os personagens interagirem com os vídeos. Eu venho inclusive a criar 3 personagens que eu utilizaria na sequência dos vídeos. Eu cheguei a fazer um vídeo apenas nesse sentido, está no canal Matematrix, e ele utiliza personagens animados, e ele tem música, tem uma dinâmica assim mais jovem, mais moderna. Os personagens que eu criei, eles iriam refletir exatamente a temática dos vídeos. Então, quando eu fizesse vídeos de ensino fundamental, haveria um garoto de em torno de 12 anos, 13 anos. Quando eu fizesse alguma coisa do ensino médio, havia uma garota de em torno de 17 anos, alguma coisa assim. E para vídeos, então, que seriam de Enem, de admissão, até de concursos, alguma coisa assim, haveria um personagem de 20 anos. Então, criei os personagens, dei nome para os personagens, cheguei a fazer vídeo assim. No entanto, quando eu fiz o vídeo de matemática avançada, resolvendo uma equação de Harvard, o que aconteceu? O vídeo teve 10 vezes mais visualização do que a média do canal. Não que isso signifique muita coisa, porque a média do canal era muito baixa, mas ainda assim foi 10 vezes maior. Então, parece ter rompido a bolha inicial e depois paralisou a visualização. Mas com isso, eu praticamente não dei sequência nos outros projetos e passei a me concentrar mais, então, na matemática avançada. E fiz outros vídeos e agora estou na sequência, né? E um outro canal que eu criei seria o BC na Garupa, onde eu faço passeios de moto, mas também passeios a pé, onde eu vou mostrar a cidade de Balneário Camboriú. Então, o objetivo é também conseguir ter um canal que seja minimamente visitado e que possa futuramente, talvez até, ser monetizado, né? Esse é o objetivo para que eu tenha uma fonte de renda estável, uma fonte de renda segura, que hoje eu não tenho. Bom, dito isso, eu tenho para dizer o seguinte, voltando aí, então à temática desses vídeos aqui, onde eu reclamo que existe uma quadrilha aí de pessoas maliciosas e que elas se organizam para atacar determinadas pessoas que são alvo aí da sua maldade, que são alvo dos seus esquemas, e eles fazem isso de forma organizada. Então, esse pessoal do Rio de Janeiro, mas movido por algumas pessoas de outras cidades,
eles, no meu entendimento, agiram e agem em Balneário Camboriú. E por quê? Porque eu estou aqui em Balneário Camboriú. Se eu tivesse ido para outra cidade, eles estariam agindo naquela cidade, porque eles têm como objetivo alcançar alguns objetivos comigo, eles já alcançaram, como pegar, furtar os documentos que eu tinha relacionados a eles. Mas outros objetivos, eles visam alcançar para que eles tenham alguma coisa como barganhar uma situação, dependendo do caso. Então, eles visam construir alguns enredos para poder criar narrativas. E eu vejo com preocupação o fato de eu criar esses canais e eu estar narrando esses vídeos que eu faço aqui no meu apartamento, aqui nesse apartamento. Por quê? Esse apartamento já foi vítima de invasões, ele já foi vítima de esquemas diversos. E o que acontece? Eu não me sinto seguro para gravar esses vídeos aqui, mas eu não tenho outro local onde eu possa fazer essas gravações. Quando eu faço a gravação de um vídeo aqui, eu estou sendo monitorado, ou eu posso estar sendo monitorado naquele momento. Como esse monitoramento pode acontecer? De várias formas diferentes. Por meio de hacker, que esteja hackeando algum dispositivo que eu tenha. Hoje eu não acredito mais nessa possibilidade, porque eu já combati muito isso. Eu derrubei diversos esquemas de hacker. Eu acredito que hoje não seja dessa forma, mas sempre pode ser, existe a possibilidade. Outra possibilidade é um dispositivo eletrônico de escuta que eles podem ter implantado. Então, só como exemplo, o meu apartamento foi visitado por dezenas de corretores. Às vezes eles vêm em grupos, vêm muitos corretores. Já teve corretor fazendo gravação aqui, fazendo filmagem, em que me pediu para sair do apartamento. Enquanto ele fazia a gravação, ele fechou a porta, eu fiquei do lado de fora. E qualquer um deles, de todos esses dezenas, poderiam, eu não estou dizendo que eles fariam isso, todos eles, mas algum que estivesse dentro do esquema poderia ter implantado algum circuito, alguma escuta eletrônica, alguma coisa que faça escuta. Então, quando eu gravo o vídeo, a minha voz pode estar sendo detectada, inclusive real time, inclusive em tempo real. Isso é possível, é factível, a engenharia eletrônica permite, não existe nada que impeça isso. E uma outra forma é por meio de, como eu estou num prédio de apartamentos, assim como eu escuto o que os outros apartamentos conversam, falam, e ruídos que existem no hall, pessoas conversando na escada, ou aqui atrás, aqui nessa parte de trás, aqui da janela, que dá aqui para a garagem, para a parte de cima, onde tem um telhado, assim como eu escuto. Eles também me escutam porque eu estou falando alto para fazer essa gravação. Eu estou falando num tom claro. Então, é perfeitamente audível esse meu discurso, vamos dizer assim, tanto em áreas comuns do prédio, como aqui atrás, como em outros apartamentos, ou seja, em qualquer lugar do prédio. Então, essa também é uma forma que não pode ser descartada, que eu não descarto. Não estou afirmando, mas estou apenas comentando que é possível de um apartamento escutar o outro. Apenas isso. Não estou fazendo nenhuma implicação além disso. Bom, sendo assim, o que acontece? De onde vem a minha preocupação nesse caso? Havendo a possibilidade de que eu seja detectado enquanto eu estou gravando o vídeo, surge a possibilidade, dentro da maldade deles, da malícia deles, no sentido de produzir alguma coisa do seguinte tipo. Por exemplo, eu gravo um vídeo de um canal novo. Eles escutam o vídeo, eu falo, seja bem-vindo ao canal tal, eu falo o nome do canal, seja bem-vindo ao Matematrix. Então, eles falam, Matematrix. Aí eles procuram, encontram esse canal, e aí eles montam os esquemas deles. Por exemplo, eu como criador de conteúdo não tenho como saber quem assistiu o vídeo, ou quem se inscreveu no canal, ou quem deixou like no vídeo. Assim, pelo menos pelos meios normais que eu tenho de acompanhar o canal, eu não tenho como saber. Existem meios especiais para se descobrir, mas normalmente não tem. Então, eles podem falar, olha, você... Aí eles simulam que eu estou conversando com alguém que eu não converso. Alguém que às vezes eu nem conheço. E eles montam esquemas. Aí, nesse ponto, a pessoa que vive uma vida normal, ela vai dizer assim, mas isso não existe não, isso aí você está indo muito além. Eu quero lembrar que eu estou lidando com pessoas que desde sempre eles moveram pessoas para alcançar determinados objetivos ilícitos. Então foi assim quando eles moveram, por exemplo, um proprietário de um ônibus que cedeu um ônibus para que eles levassem para uma outra cidade. Eu não sei nem que história que eles contaram para esse proprietário. Eles levaram o ônibus para uma outra cidade
colocaram um ônibus circulando naquela cidade, enganaram a cidade inteira, que lá não tinha ônibus, mas a cidade passou a ter ônibus, e eles estavam enganando a cidade, era período eleitoral, e eles queriam eleger uma determinada pessoa. Então, toda a cidade foi enganada, esse proprietário da empresa de ônibus possivelmente foi manipulado para que eles alcançassem esse objetivo. Enganaram uma cidade inteira, e depois essa linha de ônibus foi derrubada na justiça. Casos como esse, existem vários, são muitos, muitos, e que já aconteceram diretamente comigo, são muitos. Então, uma pessoa que vive uma vida normal, ela não está sujeita, ela não está acompanhando esses casos. Então, quando eu digo isso, a pessoa acha que isso não é normal. No entanto, isso é somente o que eles fazem. Eles fazem apenas isso como meio de vida. E eles têm, logicamente, uma fachada legal. Mas por trás dessa fachada legal existem essas coisas. Eles ficam maquinando essas coisas. E eles têm objetivos comigo. Um dos principais objetivos deles é dizer que eu converso com pessoas que eu não converso, que eu cortei relação, exatamente porque essas pessoas se envolveram com eles. Então, mais uma vez, eles se aproximaram de pessoas que eram próximas de mim, para quê? Para mover essas pessoas, para que elas agissem contra mim, de uma forma dissimulada, para que eles alcançassem determinados objetivos, que eles alcançaram, e para dizer que não aconteceu nada. Então, tudo de forma dissimulada. Eu cortei relação com essas pessoas, mas aí sempre surge aquela dúvida. Olha, mas por que ele cortou relação? As outras pessoas vão perguntar, mas é esquisito, por quê? Então, eles criam um enredo falso de que não cortou relação, não, de que nós estamos juntos. E aí eles pegam as pessoas e colocam essas pessoas junto comigo, onde eu estou, ou se eu crio um canal do YouTube, que ninguém sabe. Eles mandam a pessoa se inscrever naquele canal, ou fazer um comentário de uma forma, usando lá, a pessoa cria uma conta lá qualquer, usando um outro nome, e depois faz um comentário, eu não sei quem é, respondo, e depois mais tarde, daí a 6 meses, daí a 1 ano, que eu não estou mais acompanhando aquilo, eles mudam o nome para o nome daquela pessoa. Ou eles criam um e-mail falso, meu, como aconteceu, por exemplo, na linha de telefone que eles criaram em Brasília, no meu nome, no meu CPF. Eles criaram um e-mail falso lá. Ou quando me enviaram 2 cartões de crédito, e o que eu esperava extraviou, eu recebi um outro que não era meu, não era o que eu estava esperando, e eles criaram um e-mail falso para mim lá no cadastro do banco. Então, essas coisas acontecem constantemente. Eles podem criar um e-mail falso e aí simular coisas como, por exemplo, digamos que num vídeo eu conto uma piada. Eles estão me acompanhando, porque eles estão me monitorando. Então, eles com base nisso, eles têm tempo para fazer alguma coisa, porque uma vez que eu gravo, o vídeo depois tem que ser editado, e essa edição demora várias horas. Às vezes só no dia seguinte que eu vou postar o vídeo, eu vou publicar o vídeo. Então, eles pegam e fazem o seguinte, eles têm tempo. Eles mandam uma mensagem, pode ser um WhatsApp, como se fosse meu, ou pode ser um telefone meu que tenha sido clonado, ou pode ser um e-mail meu que tenha sido hackeado, ou pode ser um e-mail falso. E aí eles entram em contato com a pessoa que já está esperando, que já está de má intenção, e aí eles, como se fosse eu, mandam uma mensagem para a pessoa, e a pessoa responde e fala assim, fala essa piada assim, assim. A pessoa diz isso antes de eu publicar o vídeo, e depois eu publico o vídeo com aquela piada. Como é que é possível isso? Isso prova que eu estava em contato com aquela pessoa, certo? Não. Prova apenas que eu estou sendo monitorado, porque eu não estou em contato com ninguém. Eu não estou mandando e-mail para ninguém, ou conversando em WhatsApp com ninguém, nada disso. Ou me encontrando com a pessoa, né? Então são esquemas que eles podem montar dessa forma, e isso me preocupa. Mas ainda assim eu tenho que levar os canais para frente, e eu faço as gravações, e eles podem montar pegadinhas desse tipo, armar situações desse tipo, né? Outra coisa que eles costumam fazer, eles pegam o celular de uma pessoa e entregam para uma pessoa que eu não conheço. Aquela pessoa chega na minha frente, me filma, tira uma foto no celular daquela outra pessoa, que vai dizer depois, a outra pessoa vai poder dizer, não, eu estava junto com ele, tanto que eu tirei essa foto. Só que não estava, na verdade entregou para outro. São esquemas, são truques que eles montam, são truques, são armações. Uma coisa que eles fazem, eles investigam a pessoa que é alvo deles, e aí verificam, ó, essa pessoa almoça em tal lugar, ela faz compra em tal supermercado, e ela faz compra, outros tipos de compra em tal local. E aí eles vão nesse local, as empresas são empresas sérias, são empresas muito corretas, mas eles vão em alguém que tem algum poder naquele local. Isso eles podem fazer em qualquer local do Brasil, com relação a qualquer um que eles visam alcançar. Então, eles visam atingir. Então, eles passam a controlar
aquele local. Não que a empresa não seja séria, mas eles controlam alguém que tem algum poder de comando ali dentro, algum poder de decisão. E com base nisso eles montam um esquema. Eles montam um esquema. Já fizeram isso diversas vezes em diversas cidades diferentes. Eu posso apenas dizer isso. Isso é uma prática comum que eles fazem. Isso tudo é feito comprando as pessoas, é feito corrompendo as pessoas, é feito pagando, é feito comprando pessoas que se vendem. Mas o problema é o seguinte, nós estamos no Brasil, um país que tem uma corrupção muito grande, infelizmente, e onde as pessoas se vendem. Então, o Brasil é uma espécie de Rússia, assim, em termos de corrupção que eu estou falando. Existe muita corrupção. A gente vê corrupção na política, uma atrás da outra. A gente vê determinados partidos que estão sempre se envolvendo com corrupção, se envolvendo com corrupção. E os outros que são contra esse partido também se envolvendo com corrupção também. Então é todo mundo.